bem-vindos ao Neoncast, a Química em Evidência. O tema hoje é a importância da legislação com produtos químicos. Temos aqui o Carlos, sócio executivo da Neon, e o nosso convidado especial, o Mauro, gerente comercial do Eno Lobo, um dos mais importantes escritórios de despacho do Brasil, né? Mauro, seja bem-vindo, Calé também. Obrigado. Mauro, acho que para a gente começar, né? Estava até conversando aqui com a Tarsila, que é gerente comercial da Neon, e ela disse que muitas pessoas nem conhecem muito, não sabem que existe uma legislação para produto químico, né? Eu acho que seria legal falar um pouquinho sobre isso. O que é essa legislação, a importância, como que funciona. Ok. O escritório Eno Lobo, ele trabalha junto a 4 órgãos. Um que trata de atividades potencialmente poluidoras, que é o IBAMA, Certo? e outros 3 que são realmente sobre produtos controlados, que seria o Exército Brasileiro, a Polícia Federal e a Polícia Civil. Sendo que a Polícia Civil não existe em todos os estados da federação, só existem em alguns estados, e mesmo assim só controlam alguns produtos do Exército e outros só produtos da Federal, ou mesmo alguns produtos da lista da NTT de produtos perigosos. Legal. Ok? E nós fazemos esses licenciamentos a nível Brasil, e controlamos aí os vencimentos do licenciamento, a mudança de legislação, mandamos a necessidade de obrigações acessórias, como os mapas mensais da Polícia Federal e os relatórios trimestrais da Polícia Civil e o relatório anual de atividades potencialmente poluidoras do IBAMA. Ok? Beleza. E cada órgão, né, o IBAMA são atividades econômicas controladas, os outros 3 são produtos controlados. Cada um deles tem um rol de produtos controlados, uma relação, onde se você necessitar de algum produto controlado daquele órgão, você tem que obter o licenciamento previamente para você estar apto a utilizar, comercializar, transportar, importar, todas as atividades que vai desenvolver. Nada de adquirir o produto primeiro para depois pegar a licença, né? O ideal é que você não faça, porque tanto no Exército quanto na Civil, ou mesmo na Federal, é uma infração. É uma infração administrativa e você pode ser penalizado, seja ele com uma advertência formal, com uma multa, né, uma interdição do produto, né, uma apreensão do produto, né, ou quem sabe até uma interdição da própria empresa, né? Então, sempre é necessário que você faça o licenciamento antes de possuir o produto. Sim, legal. Legislação, né, Calé? Sempre foi uma bandeira que a Neon levantou, né? A gente até fez com a entrada do conselho, a gente estava discutindo aqui antes de começar o podcast que a gente estruturou nosso propósito e aí fizemos nossa carta de valores, nossos rituais e nós temos nossas crenças, tá, Mauro? E tá lá no nosso site, qualquer um pode ver. E uma das nossas crenças é que legislação se cumpre. E eu acho que foi uma bandeira que você trouxe com a fundação da Neon. E desde sempre a gente carrega isso. Eu já entrei na Neon em 2002, já sabendo da importância da legislação e cumprindo as regras, né? E isso é um tema interessante, né? Às vezes as pessoas querem abrir empresa, já quer adquirir o produto, né? Falar assim, eu já trabalhei numa outra empresa e agora eu vou fundar a minha. Deixa eu já adquirir aqui e depois consigo a licença, né? Sim. Não foi o que a gente fez, né? Eu acho que a gente ficaria aqui, Mauro, umas 5 horas falando aqui de possibilidades, infrações, de legislação de produto químico. Mas você, na sua abertura, já falou da importância. A gente, nossa empresa, hoje emite muitas notas fiscais e a gente tem um controle sobre os produtos químicos rigoroso. O próprio nosso software faz todo o nosso controle, porque seria sujeito a erros, né, se fosse manual, e seria um volume de trabalho muito grande. Mas só no começo da conversa, muitos clientes querem adquirir o produto sem ter a licença. E aí eles não sabem da gravidade que é. A gente freia isso, não tem mais. Mas o meu processo está pronto, me manda o protocolo, pede para o pessoal da qualidade liberar a licença, falou, tá aí meu protocolo, eu vou ter a licença. Não. Enquanto essa licença não tiver tem alguns produtos, tipo do Exército, que se eu não me engano, você tem que ter
tem que estar num espaço separado com uma distância X, né, dos outros produtos, né, se eu não me São engano. os produtos explosivos. E os explosivos, né? Sim. E aí o empresário abre a empresa já e adquire bem esse produto, aí não é nem só a licença, nem estruturou para ter armazenado, né, o produto, e aí... Mas para isso, um exemplo, Exército Brasileiro, né? Quando você vai pedir a sua concessão inicial, é feita uma vistoria na empresa, existe um termo de vistoria na portaria 56 do Comando Logístico. E ali você tem que seguir aqueles quesitos para efeito de receber a visita do Exército e apresentar esse local. O Exército é um que está exigindo que os produtos deles fiquem no local fechado, né, respeitando se tem que ser arejado ou não, e monitorados, né, se for um exemplo, nitrato de amônio, tem que estar monitorado e com um aviso sonoro, tem que estar ali com luminoso e sonoro, né? Então é uma coisa assim que tem que observar. E para cada produto, seja explosivo, químico, agressivo, ele tem um termo de vistoria para ser seguido antes, né, da visita do Exército. O escritório já fornece esse termo para a empresa se preparar. Porém, durante a vistoria do Exército, eles podem exigir algumas situações adicionais, né? Alguns local assim específico para separar produtos não como é que fala? Incompatíveis, né? Separar produtos incompatíveis, daí tem que ser também em local fechado, monitorado, né? Na Polícia Federal é a mesma coisa. Existe a possibilidade de uma inspeção prévia, nem sempre é feito. Mas na inspeção prévia, eles vão ver se a empresa realmente está naquele local, se a empresa já tem o produto, se ela tem um responsável técnico ou não. Né? E na Polícia Civil, mesma coisa. Né? Na concessão ou mesmo em qualquer alteração, eles vão até a empresa para fazer uma vistoria. Por isso que é importante primeiro conseguir a licença, ter essa aprovação para depois sim adquirir. Né? E parte disso, né, já vem do importador e do comerciante, de avisar da publicidade para essas empresas que existe a legislação. Sim. E no Exército, na Federal, são impeditivos, né? Então, tá lá que você não pode vender para quem não tem o licenciamento. Você já passando essa publicidade, ele já vai correr atrás ali para obter o licenciamento dele. Okay? A gente sempre se preocupa, né, cara, em comunicar aos clientes disso, né? O que o Mauro disse é muito importante, né? Até pela nossa consciência, né? E sabedoria de 20 tralalá de anos, né? A gente não comentou aqui, né? Mas a parceria Enio Lobo e Neon vai completar 30 anos, né? O ano que vem. 30 anos o escritório presta serviço pra gente. Crescemos juntos, né? Mauro, e é tão engraçado que, por mais que a gente se dedique a conhecer a legislação, eu tenho dúvidas. O pessoal lá da qualidade tem dúvidas e fica mandando e-mail para o escritório para fazer o que fazer naquela situação, sabe? Porque tem muita particularidade. O Exército mesmo, né, Mauro? Eu acho que, mesmo sendo um órgão federal, mas cada região tem... Uma especificidade? Uma atuação diferente, Eu vejo que talvez um estado o protocolo é digital, o outro estado o protocolo é físico. Então, e às vezes no digital a gente não tem acesso, a gente só tem aquele protocolo. Então, são vários cuidados que a gente tem que tomar, Fê, para a gente não ser penalizado e proteger nosso cliente, né? Então, é muito importante para a gente esses 30 anos. E eu posso te dizer que nesses 30 anos nós nunca tivemos nenhum problema com nenhuma fiscalização. Sim. Assim, sempre estivemos amparados, né, quanto à legislação. A gente estava até discutindo, né, da complexidade que é para fazer. Tipo, o mapa da Federal, você tem um programa e tem vários pontos que você tem que se atentar, teor, densidade, os NCMs, né? E a gente, sabendo dessa dificuldade que todo mundo tem, né? A gente, lá na Neon, Mauro, a gente disponibilizou para os clientes os dados, né? Para o próprio cliente conseguir ter uma facilidade maior para fazer o mapa da Polícia Federal, por exemplo, né? Que é isso, né? A nossa responsabilidade em tentar também ajudar da forma que puder, né? Porque não é fácil. Nunca tive problema, porque sempre aí no Lobo sabe o que está acontecendo, sabe das novidades e passa para nós, né? Mas... sempre bom, né? Porque em alguns casos você é corresponsável, então tudo que você puder ajudar os clientes é importante, né? Lá no escritório a gente recebe diariamente inúmeros e-mails de FISPIC, né? Para serem analisadas dos clientes. Só que a gente consegue analisar pontualmente.
ok? E quando a gente não pode dizer que o produto é controlado, a gente oficia o Exército ou oficia a Polícia Federal e eles respondem, até com uma certa brevidade, de que o produto é ou não é controlado, porque muitas empresas têm dúvidas sobre soluções ou misturas. Né? Na legislação da federal, já está claro o que é uma solução controlada e se for uma mistura para uma aplicação direta, só que no Exército não. Já tem uma história ali de uns 5, 6 anos que vai sair uma legislação indicando se as soluções ou misturas são controladas, porém até o momento não. Então, assim, muitas vezes você não tem a segurança de dizer, uma solução de ácido nítrico a 20%, ela é um produto controlado pelo Exército? Até vocês têm dúvida. Em que teor que um ácido percólico é controlado ou não, uma mistura, né? Se ela descaracteriza o produto ou não. Então, vocês Na legislação do Exército não tem essa particularidade, indicando que então, possa ser isento. Você já calcula, com 30 anos de experiência, Neon, vocês com mais de 60 anos de experiência, o Enio Lobo, tem dúvida? Imagina quem está começando. Mas o órgão é bem solícito, tá? Você oficia. Agora com a história dos CACs, né? Com o lance das armas, do Polícia Federal e Exército, está sendo um pouquinho mais demorado. Geralmente a gente faz a consulta em 30 dias, a gente tem a resposta. Né? Ontem mesmo eu fiz uma. Né, que era a solução do ácido nítrico a 20%. Né, que é uma coisa que eu não posso dizer para o meu cliente que não é controlado. Ou que é controlado. Ou que é controlado, que tem que responder ao órgão. Se fosse uma dúvida pontual, mais na Polícia Federal, que tem concentrações e densidades ali em legislação, daí a gente consegue passar na hora. Né? Mas mesmo assim, a gente sempre oficia. A federal, se eu não me engano, ela deixa claro, né? A partir de tal concentração é controlado, abaixo de tal... Ou não existe isenção. Ou não existe, né? Exato, nem quantidade. Acho que o permanganato, se eu não me engano... Permanganato, exatamente. Ele não tem, né? Exato. Qualquer concentração. Mas existe uma nota técnica da Polícia Federal dizendo que o interesse dela é controlar acima de 1%. Né? Então, respeitando o arredondamento, né? Até 1,04%. Volta, né? Não, até 1,4 volta, 1,5 sobe para 2, já existe o... Provavelmente abaixo disso é mais para caráter informativo, né? Não, é assim, se você fosse controlar o pé da letra, né, os medicamentos então todos seriam controlados, porque você tem 0,05, né, de um produto. Seria impossível, qualquer alimento, né? Às vezes um alimento, né, que tem uma concentração baixíssima, porque né? utiliza aquele reagente para alguma coisa, né? Mesmo que seja parte por milhão, né? Teria que ter o controle. Né? Seria um absurdo também. Seria um absurdo, né? Exato. Nem acho que nem é o objetivo deles, né? O objetivo deles é outro. A gente falando aqui, Mauro, do que a gente vive lá, porque lá na empresa, a gente vê clientes nossos que têm o CR do Exército, e deixa vencer. Seria muito importante você falar qual é o tempo que se renova uma licença. Isso eu acho que tem muita dúvida no pessoal. Ou o tempo para emitir a primeira licença, né? Quanto tempo demora? Se perder, qual o tempo... a documentação. A documentação... Você já, se deixar vencer. E se deixar também vencer, né? Porque isso seria importante a gente... Não sei se assim, vamos por partes, né? Vamos começar pelo IBAMA. O IBAMA é todo feito online, né? Mas tem informações específicas com o cuidado da veracidade de colocar para não haver nenhuma penalização para a empresa. Você consegue aí no espaço de um dia fazer o cadastramento do IBAMA. Sim. Ok? Exército Brasileiro. A gente trabalha no Brasil todo, a gente tem cliente em praticamente todos os estados e o Exército ele tem que fazer a vistoria na empresa antes de emitir o licenciamento. Em todos os casos? Em todos os casos. Até transportadora, que seja uma sede administrativa. Se for só para transportar, tem que ter. Uma agência ali de transporte. Você protocola o pedido. Tem todo um trâmite interno de análise do processo. Eles não agendam a vistoria, geralmente não agendam. Fazem no espaço de 30 a 60 dias. E daí, posterior a isso, é aprovado e emitido o certificado de registro. Entendi. Onde você pode começar a operar. Você não pode operar, nem vai existir uma empresa que precisa acima de 2 quilos de um produto do Exército, vai poder adquirir o produto, né, e já iniciar as atividades. Então, existe o certificado de registro, válido por 24 meses, você protocola, sofre a vistoria e ele é emitido. Ok? Isso no Exército.
já existe a possibilidade de uma autorização especial para comprar até 2 quilos ou 2 litros de um produto do Exército. Sim. É um processo muito mais rápido, que não requer vistoria. E também tem um custo de taxa bem menor do que o próprio certificado de registro. Então, se uma empresa precisar até 2 quilos, 2 litros, aí com uma periodicidade de uns 6 meses, ela pode, né, pleitear uma autorização especial ao invés do certificado de registro, que é válido por 24 meses. Porém, é uma coisa pontual. Ou seja, se você for fazer uma autorização a cada 3, 4, 5 meses, né, o Exército vai notar que é uma periodicidade. Talvez financeiramente nem compense. E ele financeiramente nem compensa. E o Exército, agora, não existia, né, esse tipo de interpretação. Mas você só pode pleitear a cada 6 meses. É isso que a gente tem visto. Fica registrado lá. Fica registrado lá. E se eu pleitear com 4 meses, mas espera um pouco, você já pediu lá aí. Se ele entender que existe uma periodicidade, ele vai falar que você precisa dar licença. E assim na Polícia Federal também, com autorização especial. Entendi. Né? Polícia Federal, prazo. No começo da legislação, que foi ali em setembro de 2019, essa última legislação, estava demorando 30, 45 dias, porque o pessoal ainda estava entendendo como funcionava o sistema, o novo sistema. Agora, uma empresa, em 15 dias, provavelmente é emitido uma licença sem que ela tenha fármacos. Tendo fármacos, né, vai para uma análise de um outro setor na Polícia Federal, daí demora um pouco mais, 30, 40 dias para ser emitido, ok? Mas é tudo também feito via sistema, mas tem que ali tomar cuidado realmente com todas as informações que vão ser prestadas, porque sempre é a veracidade, né? Existe aquela situação da confiança do órgão que você está inserindo as informações corretas. Então, você tem que realmente colocar todas as informações verídicas, né? Já na Polícia Civil, a gente não consegue colocar prazo, né? Porque o que nós temos Polícia Civil? Porque depende também, né? Porque você pode ter uma região ou outra e varia. Isso, né? Um exemplo. No Rio Grande do Sul, existia legislação, mesmo os produtos de controle do Exército, foi extinto os licenciamentos por uma portaria da Secretaria de Segurança Pública. No Paraná, são controlados os produtos do Exército e da Polícia Federal. Desculpa, em Santa Catarina. Exército e Polícia Federal. No Paraná, os psicotrópicos, toda a relação da NTT de controlados, mais Exército e mais Polícia Federal. É mais abrangente. E também cada estado tem uma validade do licenciamento. São Paulo tem lista própria. Rio de Janeiro, só Exército, ainda não para todas as atividades, não emite para transporte. Minas Gerais, é emitido para produtos do Exército. Então, você tem que primeiro tirar o Exército para depois tirar a licença da Civil. Espírito Santo, mesma coisa de Minas Gerais. Faz o Exército e você pode tirar a licença da Polícia Civil. Bahia, toda a relação de produtos perigosos da ONU, mais Polícia Federal e Exército. Pernambuco, só para comércio e produtos do Exército. Goiás, para todos os produtos químicos de relação da ONU. Demais estados a gente monitora e não existe ainda a obrigatoriedade de Polícia Civil. Só que você não consegue monitorar o prazo de emissão. Tá? Porque alguns são unidades descentralizadas, delegacias seccionais, como aqui no estado de São Paulo. O São Paulo não pode emitir para o estado inteiro, mas os outros estados todos emitem para o estado inteiro. Então, é bem assim, pontual, eu falo, né? Porque você dá entrada naquilo e você pede a emissão do licenciamento. Ele pode fazer uma vistoria amanhã, como ele pode demorar uns 40, 50 dias para fazer a vistoria. Por isso que é importante uma assessoria de um bom escritório, né? Porque, pelo que eu entendo, a legislação pode mudar, se não há um controle, pode começar a existir, né? E aí você comete uma infração, né? Isso, daí é um problema, né? Porque vai desde a advertência formal até, quem eu falei, né? Multa, apreensão do produto, até, quem sabe, interdição da empresa. Cassação do licenciamento, no caso de uma irregularidade, ou mesmo interdição da empresa, que é um caso extremo, né? Geralmente isso não é feito, né? Entendi. É um risco que ninguém precisa correr. Né? Mauro, você sabe o que acontece muito lá? E a gente freia e o cliente às vezes não entende. Eu queria que você falasse um pouco dessa parte. Quem são as partes que deve ter o licenciamento? Porque às vezes uma universidade quer que eu fature para um local e entregue num campus que não tenha licença. Inclusive, né, Calé? A gente estava conversando com a Tarsila, né? E ela disse que muitas vezes a gente comunicou isso para o cliente, falou, isso não é permitido, você tem que entregar num endereço referente à sua licença, e a gente, para cumprir a legislação, muitas vezes a gente optou em perder o cliente, porque Sim. Porque senão, se você entrega num endereço que não é o registrado ali, né, na licença, você
Você comete uma Mas infração também, né? seria muito importante você falar do risco, que até o próprio cliente, a gente fazendo isso, a gente está preservando o cliente. Exato, né? Olha, você só pode entregar um produto controlado por esses órgãos que a gente está conversando no local licenciado. Você não pode entregar em outro local. Qual que é o risco? Bom, existe o risco do meio ambiente, né? De estar sendo utilizado o produto em local diverso e não ter os cuidados corretos, e isso ter um problema para o meio ambiente. Mas existe o risco do sinistro, né? Vai que acontece um incêndio, vai que, né, o produto é variado, né? E depois tem o seguro, que muitas vezes é um excludente do seguro, né, não ter o licenciamento. Sim. Então, você realmente tem que observar a legislação e só entregar no local licenciado. Se o regime fiscal, né, daquele CNPJ de universidade, um exemplo que ocorre muito, né, ele não permite um novo CNPJ, então você pode colocar no licenciamento existente os endereços que pertencem, né, àquela universidade. Ok? Mas se existe um CNPJ da universidade em outro local, é feito um novo licenciamento. Entendi. Ok? Até porque, né, se eles fazem uma vistoria prévia, né, eles atestam que aquele local é compatível para armazenar o produto controlado, né? Ele não sabe o outro local. Né? Geralmente quem faz a vistoria, né, é o Exército, né, a cada renovação ou alteração de cadastro, e a Polícia Civil. A Polícia Federal geralmente só faz a inspeção prévia. Mesmo assim, muitas licenciamentos iniciais ela não está fazendo. Mas ela tem a prerrogativa de fazer sim. Ok? Mas nas renovações ela não faz, e muitas vezes quando a gente já fez essa inclusão de novo endereço, eles não foram fazer vistoria, mas tem que estar licenciado. Não pode abrir mão disso. O Mauro, eu acho que eu estou aqui aprendendo bastante. Eu também. eu só queria entender uma parte que você falou aí do seguro. Por exemplo, eu vendo para uma empresa e ela pede para eu entregar no local onde ela não tem o licenciamento. Esse local pega fogo e a causa foi aquele produto químico, vamos falar de metilcetonina, que é um produto controlado. Inflamável. E tem lá 12 litros num laboratório, aquilo pegou uma proporção. Eu conheço laboratório que custam 10 milhões de dólares. Né? Só de equipamento, Só né? de equipamento. Que com certeza é assegurado, né? Com certeza é assegurado. O seguro não paga. E eu acredito corre o risco do seguro do seguro não pagar. Mas eu acredito que a Neon não está fazendo isso, né? Está entregando no local correto, né? A gente entrega no local muitas vezes o cliente, mas não. A gente perdeu já alguns clientes. Sim. Perdeu assim, né? Não é que a gente perdeu, a gente disse, né? Não. A gente disse não. A gente disse. Essa opção não é aceita. Se você mudar de ideia e aceitar entregar no local correto, a gente faz a venda sem problema nenhum. Mas num outro local não é viável. A responsabilidade da Neon vai até a porta de onde você está entregando o material. Exato. O que ele vai fazer com o material depois já não é responsabilidade da Neon. Então, se ele quiser fazer algo ilícito, né, ou se ele quiser... Depois disso, não tem como a gente controlar, né? Mas você tem que ter a segurança que o produto foi entregue naquele local. E só utilizar, né, no caso de transportadoras habilitadas. Mas, Mauro, dados do transportador, tem ali uma transportadora e existe o redespacho. No mapa da polícia, na guia de tráfego do Exército, existe a possibilidade de você colocar o redespacho. E todas têm que ter o certificado de registro válido. Agora, na Polícia Federal não existe campo para isso. Mas você pode colocar lá em observações. O transportador pode colocar em observações todas as outras empresas do redespacho. Só que isso nunca é feito. Né? Então, o que ocorre? Se você não sabe, daqui para Manaus, você não sabe quantas transportadoras serão utilizadas. Você entregou em Guarulhos, né, o produto para ser despachado para Manaus. Mas a transportadora tem a responsabilidade sobre o redespacho. Ok? Então, tem que realmente tomar esse cuidado aí. Até porque ela tem a licença também. Então, ela sabe da lei e sabe das regras que precisa seguir. Né? Se ela está utilizando alguma outra empresa que não possui o licenciamento, ela está cometendo uma irregularidade. E aí vai sofrer penalidade. Né? Exatamente. Pode ser penalizado. Né? Sim. Ô Mauro, o que é guia de tráfego que você falou aí? A guia de tráfego é um documento emitido pela Neon também, como todos os comerciantes e os importadores. É um documento que ele fecha o circuito entre a origem e o destino, ok? Para um produto controlado. Então,
todas as partes envolvidas têm que ter o licenciamento, a origem e o destino tem que ter o produto listado e uma quantidade máxima que ela pode adquirir e armazenar internamente, e a transportadora, para aquele tipo de produto, tem que ter o licenciamento também. Então, você emite no site do Exército, e ali você apoia um selo de autenticidade e faz a sua rúbrica, né, atestando que os dados que estão ali são dados verídicos. E segue junto com a mercadoria. Em qualquer fiscalização de polícia rodoviária, ele vai ter a nota fiscal e vai ter a guia de tráfego, sabendo que é um produto controlado do Exército. Né? E daí ele vai dar como conforme. Então é obrigado a seguir com a nota fiscal. Seguir a nota fiscal com a guia de tráfego. Fisicamente com o produto. Com o produto. Com o produto, exatamente. Isso é legislação. Isso é legislação. E é uma guia para cada produto? Porque você pode ter na nota fiscal vários produtos controlados. Não havendo incompatibilidade, pode ser uma guia para todos os produtos da nota fiscal. Uma guia única. Exato, né? Entendi. Tanto que em nota fiscal você não pode colocar produtos incompatíveis, né? Sim. Tem que ser notas fiscais separadas, então, inclusive no caminhão tem que estar em local separado também. Sim. É uma guia de tráfego. Isso tem valor só para tráfego ou esse documento, depois que chegou no cliente? Não, só para o tráfego do material. Transporte, né? Porque o Exército, quando fizer uma vistoria nessa empresa, ele pode exigir a apresentação da guia de tráfego. Então esse documento deve ser guardado quem recebe o produto? Quem recebe o produto, e deve ser guardado durante 5 anos, né? Como qualquer outro documento. O original. Original, exatamente. Não pode ser cópia. Não, a cópia vai ficar como a NEON. Sim. Né? Vai ficar para também documentar isso daí. Embora esteja lá no sistema do Exército, né? Sim. É bom você ter ele fisicamente. Sim. Para comprovar que você fez. Você ter escaneado lá. Escaneado ou físico, né? Sim. Isso é importante. Pode existir algumas empresas, né, que trabalham corretamente, mas que, por não saber da informação ou descobrir depois, entende que cometeu algum erro. Eu tenho um produto aqui que eu deveria ter o controle, deveria ter a licença. Isso é muito importante. Ou eu percebi que eu fiz um transporte errado, ou eu entreguei no endereço, não por má fé, mas por ignorância mesmo. O que dá para fazer nesse sentido? Bom, primeiro, se você não tiver o produto listado, é você fazer a inclusão o mais rápido possível, ok? Para você ficar regular perante o órgão. O que já aconteceu, você pode comunicar ao órgão indicando que como fosse uma autodenúncia. O Exército, a Federal, isso, exato. Você pode fazer isso. Eles vão aceitar. É até um atenuante em qualquer processo administrativo. Entendi. Tá? Isso pode ser feito sem nenhum problema. Uma conduta de boa fé, né? Dizendo, identifiquei aqui que eu cometi uma irregularidade, como eu faço para resolver? Mas pensa da seguinte forma, quem eu falo, desde o fabricante nacional, desde do importador, ou mesmo que vocês também são importadores, né? Se já houver um filtro, né, provavelmente, se não for vendido para quem não tem licença, né, não vai haver uma irregularidade. Né? Pode haver uma irregularidade interna, um desvio, um furto simples, alguma coisa do tipo, que tem que ser comunicado ao órgão, na sua grande maioria, com 48 horas do ocorrido. Né? Para daí já tomar ciência, fazer um boletim de ocorrência na Polícia Judiciária estadual, e depois comunicar o órgão aí para poder ele já fazer a apuração dele. Entendi. A gente sabe que em questão de fiscalização, muitas coisas são confidenciais, não podem ser ditas, mas uma dúvida que eu tenho é a seguinte: todos os órgãos fazem fiscalização? Todos os órgãos fazem fiscalização. Todos fazem. Inclusive o próprio IBAMA. O IBAMA é por auditagem. Ele tem um convênio com a nossa CETESB, com o nosso órgão ambiental, como tem convênio com quase todas a nível Brasil, né? Inclusive 60% da arrecadação da TCFA, que é a taxa de controle e fiscalização ambiental, é destinada para essa colaboração dos órgãos ambientais estaduais. Eles ficam em contato com Receita Federal e verificam lá qual que é a data de abertura da empresa, se bate com a data que foi informada no cadastro, verificam as atividades econômicas da empresa, se são aquelas que estão listadas, e também verificam o relatório anual de atividades potencialmente poluidoras. Imagina, uma empresa ela tem faturamento com uma atividade, daí o responsável pelo relatório vai lá e lança que não houve movimentação. É uma infração. Então, para isso, o IBAMA é multa. Ok? Cada irregularidade que você cometer é uma multa. E as multas não são baixas. Partem ali de R$5.000, né, para cada tipo de infração. Independente do faturamento da empresa. Independente do faturamento da empresa. Né? Isso aí é por auditagem interna. Né? Eles não vão em loco fazer essa visita. No Exército, eles fazem a inspeção,
né? Você não pode ter o produto antes de ter o licenciamento. Tendo o produto, ou mesmo algum outro acima da quantidade, é lavrado um auto de infração. Você tem 30 dias para fazer a sua defesa e ocorre o processo administrativo, depois tem alegações finais, e depois há uma decisão sobre esse processo administrativo, né? Entendi. Mas, assim, geralmente já há uma multa mínima a ser aplicada, né, pelo Exército, justamente para a empresa ter ciência que ela não poderia ter errado daquela forma, né? Já na Polícia Federal, a uma do controle, falamos ali há pouco, né, é a nota fiscal. Porque ali, se as 3 partes envolvidas colocarem as mesmas informações nos seus mapas mensais, como data correta, NCM, concentração, densidade, que até concentração e densidade, na nota fiscal não está em legislação, que é obrigatório, mas facilitou muito para as empresas que fizeram. Exatamente. Entendi. Porque ali se colocou acetona 95, né, e densidade 0,79, o transportador vai saber e também o destinatário. E, assim, a obrigação da legislação é produto controlado pela Polícia Federal, matéria-prima e concentração da embalagem, né? Mas nem densidade da embalagem é obrigatório. Mas se você já colocou na descrição nota fiscal, já facilitou bastante. E se uma das empresas lançar uma informação divergente para o mapa das 3, como uma omissão, inexatidão ou incompleto, pode haver uma fiscalização para checar, né? Aberto um relatório de irregularidades, encaminhado uma auto de infração para a delegacia ou superintendência regional, e eles comparecem na empresa para fazer essa averiguação. E você tem 30 dias para sanar as suas irregularidades e fazer a sua defesa. Corrigir isso todo o escritório faz também. Entendi. Por isso a importância de ter um escritório que entende bem sobre a legislação, porque... E já na Polícia Civil, para você ter uma ideia, os outros estados não, mas o estado de São Paulo, se a Polícia Civil vai e constata uma irregularidade, né, ela não é um órgão de orientação, ele é um órgão de constatação. Constatou, pode enquadrar no artigo 56 da Lei dos Crimes Ambientais, ou mesmo no crime contra relações de consumo, relações de trabalho, o que seja. E isso é lavrado um boletim de ocorrência e segue-se um inquérito policial, né, para apuração daquele crime, né? E aí você pode ser penalizado também. Também pode ser penalizado, mas daí não é multa pecuniária, né? Daí já é relacionado com a parte criminal. Entendi. Né? Que é um pouco mais pesado também. É mais complexo. Exato. Né? E a gente está falando da questão de fiscalização. Eu lembro que antigamente não tinha uma comunicação, né? Hoje mudou, continua assim? Eles avisam antes se vai ter alguma fiscalização? Então, no Exército, se for uma localidade distante, né, do batalhão que é responsável pela vistoria, eles geralmente comunicam para não perder... vai ser feriado na cidade, sim, o responsável não vai estar para acompanhar a gente, né? Então eles avisam antes. Mas geralmente aqui em São Paulo, Grande São Paulo, algumas cidades mais próximas, eles não avisam, já saem com 2, 3 vistorias para fazer e fazem durante o dia. Entendi. Né? E quando há as operações, tipo o que está ocorrendo agora com nitrato de amônio, você pode ter 1 quilo no seu registro, como você pode ter 100 toneladas. O cuidado é o mesmo com o produto. Então eles vão até a empresa e orientam, né, Isso tem a ver com aquela explosão que aconteceu lá na... Sim, essa é a terceira fiscalização que está tendo em relação ao nitrato de amônio. Tá? Foi aonde que aconteceu? Eu acho que foi Israel, não foi? Foi Israel, né? Líbano, não lembro de. Eu acho que o Líbano ou Israel, alguma coisa assim. Levou... E foi no Porto, né? 16, 20 quarteirões, né? Foi bem que feio. Destruiu e o impacto foi de quilômetros, né? Isso. Então, no Exército tem essa particularidade da vistoria, né, sendo feita aí de acordo com a distância, ou mesmo se pega 3, 4, não avisam, né, para fazer a visita, né? Constatou que existiu uma irregularidade, se for uma irregularidade estrutural, você tem ali 10 dias para sanar, ou mesmo 30 dias para sanar e apresentar para o Exército. Se constatou uma irregularidade com o produto acima da quantidade, ou mesmo que você não tenha listado, daí é um auto de infração. E daí tem que fazer todo o processo, defender o processo administrativo. Na Polícia Federal, geralmente, não é essa questão que eu falei, né? Eles, se os dados entre os mapas das empresas der uma irregularidade, eles emitem um relatório, encaminham para a delegacia ou superintendência, e daí eles estão agora comunicando. Eles não precisariam comunicar, mas agora estão comunicando, estão já recebendo nota por amostragem, por e-mail, já lavram o auto de fiscalização e comparecem. Uma equipe comparece na empresa para pegar a assinatura do auto de fiscalização e verificar o local de armazenamento, que nem o Exército, eles querem um local segregado, né, de não fácil acesso, para evitar um desvio, um furto simples, alguma coisa
né, nesse sentido. Tá? E de preferência monitorado também por câmeras, não ser simplesmente entrar lá, alguém pegar e levar o produto à Polícia Federal. Mas eles querem também que os produtos deles estejam segregados. A Polícia Civil não avisa. A Polícia Civil não avisa, pode ser que você dê entrada num processo hoje, amanhã, já existe uma ordem de serviço e eles vão até a empresa, como pode ser que eles demorem 15, 20 dias, de acordo com o volume de trabalho que eles estão tendo. Entendi. É super complexo, né? Acho que fica claro como é importante todas as empresas que trabalham com produto químico, principalmente, respeitar a legislação para a solidez da empresa, né? Até porque o risco é muito grande. E ter o suporte você tem que ter o suporte de um escritório que tenha conhecimento total sobre os assuntos, porque não tem como saber tudo, né? E você, mesmo querendo trabalhar corretamente, você pode cometer uma infração, né? Sem saber, né? Exato. Essa é a vantagem de ter é uma assessoria? É uma assessoria, né? Uma assessoria, não é uma consultoria, né? Não, a gente não presta uma consultoria, né? Porque geralmente a consultoria requer que você acompanhe os procedimentos internos numa empresa. Sim. Nós controlamos os vencimentos dos licenciamentos, nós entramos em contato com a empresa com 4 meses do vencimento dos licenciamentos, caminhamos a documentação necessária à época e para aquela atividade da empresa, o cliente nos retorna com 3 meses, fazemos o protocolo, monitoramos a emissão, saindo o licenciamento, nós encaminhamos para o cliente para ele já com o licenciamento renovado. E cuidamos dos periódicos, né? Tem clientes que precisam uma assessoria no relatório anual das atividades do IBAMA, o Exército não tem mais mapa trimestral, né? Muita gente agradeceu. Acabou, muito, né, muita gente agradeceu bom, né? isso. Na Federal é um mapa mensal, nós fazemos aí para muitos clientes do escritório, né? Temos uma equipe para isso. Sempre tem dúvidas de clientes que não fazem sozinhos o mapa mensal da Federal. Eu tento sanar essas dúvidas para o cliente ali na hora. Ontem eu fiquei 1 hora no telefone com o cliente, né, para sanar uma dúvida de concentração e densidade, que ele não estava achando. Mas daí o fornecedor, como a Neon já até distribuiu, né, uma lista um comunicado, né? É mais fácil fazer a consulta. Né? Legal. E na Polícia Civil, nós protocolamos dentro do prazo previsto pela legislação. Cada estado tem um prazo específico. Né? No caso de São Paulo, nós começamos em novembro, encaminhando a documentação, o processo é preparado em dezembro, em janeiro é publicada a guia de fiscalização da Polícia Civil, é pago, o cliente retorna e a gente faz o protocolo. Sim. Então, a Polícia Civil sempre vai ser protocolado após o vencimento. Muita gente não entende o porquê, né? Mas é porque o FESP gira, né, entre o dezembro e janeiro, e para não perder, digamos assim, a arrecadação desses 6, 7% que é o de aumento de UFESP, eles só deixam recolher com a UFESP do ano seguinte. Sim. E o prazo entre primeiro dia útil de janeiro e o último dia útil de fevereiro. Você pode protocolar durante o resto do ano, porém problema. Você está irregular. Se você não protocolar no exato. Mas você correto. Pode protocolar o resto do ano. Mas imagina, eu não protocolei dentro do prazo, eu só vou ter disponibilidade de protocolar no dia 31 de março. Você já está março irregular. Se a Polícia Civil for te fazer uma fiscalização, você está irregular. E você pode ser penalizado, né? Exatamente. Entendi. Eu acho que para os nossos clientes, né, Cá, ouvindo tudo isso, né, todas essas nuances, a dificuldade, saber que estão comprando da Neon, que é uma empresa que sabe da legislação, cumpre a legislação, tem um domínio de todas essas peculiaridades, até porque nós somos bem assessorados também. Sim. Eu acho que é um grande alívio, né? Adquirir produtos de uma empresa séria como nós, né? E, como eu disse, é uma bandeira que você carrega desde a fundação da empresa, né? E tanto é que a gente nunca teve problema com nada, né? Eu acho que é um investimento que vale a pena e é uma cultura que com certeza nos trouxe até onde nós estamos e nos levará muito à frente, né? Eu acho que uma pergunta que fica aí, Mauro, que eu gostaria que você desse a sua opinião, o seu parecer. Um empresário, né, que está começando agora, vai abrir uma empresa, quer trabalhar na área química, é maluco bastante para trabalhar com produto químico, né? O que você diria para ele referente à legislação?
Bom, nós não trabalhamos com toda a parte regulatória, né, que uma empresa necessita. Sim. Porque a legislação brasileira, para cada coisa, um licenciamento específico, né? Só trabalhamos junto a esses 4 órgãos. Mas eu te digo, se ele não trabalhar dentro da legislação, ele vai ser penalizado. E às vezes são situações pesadas, né, de fiscalização. As multas nem são tanto, né? Porque você efetua uma multa, muitas vezes você continua fazendo a irregularidade. Mas imagine um flagrante policial, né? Ter um inquérito policial e você ter ali na sua certidão, uma certidão positiva de uma infração ambiental do artigo 56. Né? Muitas vezes ele vai ser excluído, né, de fornecer para um órgão federal. Com certeza. Né? Um federal, estadual, municipal, o que seja, porque ele tem uma certidão positiva de um crime ocorrido. Então, ele realmente tem que entrar com todos os licenciamentos possíveis e imaginários, eu brinco muito no escritório, né, para que você esteja regular. Porque muitas vezes você esquece de um, né, e você acaba sendo penalizado lá na frente. Então é importante a gente fazer um planejamento estratégico e prever todas essas despesas antes, né? Saber que precisa disso, que tem que ter um departamento, um escritório que vai assessorar nesse sentido, porque trabalhar sem cumprir a legislação é impossível. É preocupante, É né? preocupante, É preocupante, né? Geralmente a gente tem lá no escritório autos de infração, mas é porque o cliente, é isso, ele ultrapassou o limite do produto dele, ele adquiriu um produto que ele não tinha no licenciamento de uma forma, não de uma empresa legalizada. Né? Então, depois que ele é penalizado, daí a gente tem que correr atrás para fazer justamente as defesas, fazer a inserção nos licenciamentos existentes, e acaba daí tendo uma dor de cabeça aí de ter que responder para o órgão por quê, né, que fez aquela ação e quem é que foi que compactuou com aquela ação. Exatamente, né? Então, realmente é complicado. Mauro, então, para finalizar, se alguém tiver dúvidas, quiser procurar a Enio Lobo ou saber mais sobre o assunto, deixa aí o seu contato, por favor, para a gente... Pode acessar nosso site, né, www.eniolobo.com, né, não tem BR, ou mesmo passar um e-mail no comercial@eniolobo.com, que eu estou ali respondendo inúmeros e-mails por dia com várias dúvidas de clientes, tá? Perfeito. Novamente eu agradeço a sua presença. Ficamos por aqui. Até o próximo episódio. Até mais.